Seja bem-vindo a mais um episódio do Inspire, Expire e Não Pire no Mundo Corporativo. Hoje eu tenho uma convidada especial, que é a Ivonne Maisonnave. Ela é executiva da Bicorp Bem-Estar Corporativo. E eu fiz questão de convidar a Ivonne para conversar, porque ela, como executiva dessa área da saúde, a Ivonne tem muita coisa a compartilhar com a gente. Ela foi a Harvard, estudou um pouquinho sobre saúde mental, sobre estado positivo, dentro das empresas, como é que a gente prepara tudo isso para este mundo que não para de mudar. Então, Ivonne, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Catedral TV, que nos ajuda a multiplicar essa informação de quanto as empresas estão precisando cuidar da saúde mental, né? E eu imagino que você que está aí visitando várias empresas, a Ivonne, ela é responsável pelo estado do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, não é isso? Também, sim. E aí eu entendo que você, ao conversar com as empresas, vejo que tem muitos custos de afastamento. Conta um pouquinho esse cenário pra gente. Com certeza. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Estamos super felizes de trazermos esse tema, falarmos sobre saúde, promoção de saúde mental, que com certeza é o tema em alta nas organizações, sejam elas serviços bancários, comércio, indústria, independente do segmento, hospitais, por exemplo. Os hospitais estão muito atentos a essa questão do adoecimento mental. E não só do adoecimento mental, mas da busca pela salutogênese, assim, no sentido do indivíduo estar bem, saudável, em busca de bem-estar, que também é com certeza o objetivo maior, tanto dos indivíduos quanto das suas organizações. Mas o cenário que nós estamos encontrando, com certeza ainda é de um absenteísmo muito provocado pelos riscos de acidentes, que são os acidentes típicos, né, os afastamentos por questões osteomusculares e, quando se fala em Brasil, os afastamentos por questões da saúde mental. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um cenário um pouco diferente, já se sabe que a saúde mental é a segunda causa de afastamento. Mesmo. Se prevê que isso vai mudar com os anos, com a revolução da saúde 4.0, da indústria 4.0. Com certeza a saúde mental pode vir a ser a maior causa de afastamento do mundo do trabalho. E eu acho que as empresas estão tendo um custo muito alto por isso, né? Sim, tem o custo direto, né, do adoecimento, do afastamento, dos custos com aquele indivíduo que se afasta, sim, da permanência do pagamento do plano de saúde, enfim, como os custos indiretos que estão relacionados com a reposição desse trabalhador, com a baixa produtividade, porque sim. Imagina, a pessoa afastada não consegue produzir, consequentemente a empresa tem um custo muito maior com isso, né? Os resultados que não vêm, a equipe que não está engajada. O clima que fica prejudicado, quando ocorre um acidente, um adoecimento, um afastamento relacionado ao trabalho, isso afeta os pares desse indivíduo, claro, né? Os colegas de trabalho. Então, cada vez mais as empresas entendem a complexidade do afastamento, que muitas vezes é motivado por questões do trabalho, mas que são potencializadas também pela falta do autocuidado, por escolhas nutricionais inadequadas, por um estilo de vida talvez não adequado, né? A pessoa precisa ter uma prática esportiva, ter uma boa qualidade do sono, ter uma boa atenção à saúde alimentar. E tudo isso... O ser humano não cuida, né? E também não tem incentivo, né, de cuidar disso, quer dizer. Então, eu tenho visto muitas empresas buscando soluções de assistência nutricional. Isso é muito legal. Pensando em reduzir peso, em propiciar mais saúde aos trabalhadores, mais energia, né, mais conforto no trabalho, com ergonomia que vem para avaliar os postos de trabalho, a redução dos riscos biomecânicos, das questões organizacionais relacionadas ao trabalho, da própria organização do trabalho. Então, quando a gente fala de saúde mental, é muito importante que se fale também da organização do trabalho. Perfeito. Desse olhar sobre a segurança do ambiente. Como a empresa está preparando tudo isso, né? Isso. E aí esse é o trabalho da Bicorp. Como é que a Bicorp atua junto às empresas? Que a Bicorp é bem-estar corporativo, né? Sim. É muito legal. Como é que vocês atuam junto às empresas?
Então, muitas vezes somos procurados para atendermos situações muito pontuais, né? Então, a empresa nos busca pensando, eu quero uma ginástica laboral, ou eu preciso oferecer, como eu disse antes, uma assistência nutricional, um estímulo à atividade física. Mas muitas não fazem um correto diagnóstico dos motivos, dos custos em saúde, do seu plano de saúde, da sinistralidade, e também das razões do adoecimento, do afastamento, né? Quando é provocado o afastamento do trabalhador. Eu imagino, só querendo te interromper, mas eu imagino que as empresas esquecem de olhar este custo ou acham que muitas vezes contratar algum serviço para levar o bem-estar corporativo implica aumentar os custos para elas, Sim, em vez de olhar como um investimento, né? Para reduzir custos de afastamento. Né? Eu imagino que aconteça isso. E a gente sabe, é claro, são aspectos difíceis de serem mensurados, mas existe tecnologia para isso. Nós trabalhamos com um retorno sobre o investimento, né, que é o ROI. Nós conseguimos muitas vezes identificar que uma ação em ergonomia, por exemplo, ela chega a retornar R$9 para cada R$1 que foi investido. Que máximo! Então, quando uma empresa vê o custo de uma análise ergonômica, ela pode achar assim, e análise ergonômica eu me refiro à análise das condições do posto de trabalho, da adequação do posto de trabalho às questões do trabalhador, assim como também da organização do trabalho. Perfeito. E quando se diagnostica esse processo, muitas vezes tem sim um investimento maior de entrada da organização, mas você imagina retornar 7, 6, R$8 a cada real investido. É um custo que inicialmente pode não ser tão visível, mas a empresa depois vai perceber que ela fez um investimento bárbaro. Maravilhoso. Né? Porque você sabe que tem uma outra coisa que eu às vezes comento nos workshops que eu acabo ministrando, que eu falo muito sobre o absenteísmo, que as empresas estão sempre procurando cuidar disso, e tem o presenteísmo, né? Porque o presenteísmo são as pessoas que estão ali trabalhando, mas a mente delas está longe e, consequentemente, isso também traz problemas para o trabalhador, porque ele corre o risco de, como ele não está focado no que ele tem na atividade dele, ou ele está, né, com o corpo mal colocado, ou ele está com, sei lá, corre o risco de errar mais no dia a dia, né? Então eu imagino que vocês também trabalhem em relação a isso, né? Sim, com certeza. De ajudar. Eu estou muito feliz com essa realidade da Bicorp chegar com mais força na região sul do país, porque o que a Bicorp tem feito com muita evidência em São Paulo, no eixo BH e alguns atendimentos já rolando o Brasil inteiro, né? Atendendo do Acre, a Bahia, aqui ao sul, mas agora com mais força na região sul, é porque algumas iniciativas de diagnosticar realmente o cliente e propor soluções assertivas para os problemas que o cliente de fato tem e não aqueles problemas que ele acredita ter. Então, quando nós somos mais diretos nas causas dos problemas, conseguimos ter um resultado muito mais impactante, né? Podendo medir todos os indicadores daquelas soluções que a Bicorp já desenvolve. Então, é possível identificar que talvez não é o caso de investirmos numa ginástica laboral por 8 anos, mas quem sabe sim, a cada ano, identificar as novas necessidades daquela população e propor novas soluções que tragam novos resultados. E o que eu vejo a Bicorp fazer hoje no Brasil, eu aprendi talvez em 2015, 2014, em alguns cursos que nós buscamos no exterior. Você foi buscar em Harvard, né? Você fez um curso executivo de saúde. Conta um pouquinho pra gente. Um curso sobre trabalho, saúde e bem-estar, justamente buscando formar na cabeça dos executivos e dos profissionais de segurança e saúde no trabalho e bem-estar a ideia de que esses processos eles são muito integrados. É quase que impossível você obter excelentes resultados atacando exclusivamente problemas de segurança e saúde no trabalho ou exclusivamente soluções de bem-estar. Perfeito. É uma tendência mundial, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que no nível estratégico as organizações possam integrar as ações de bem-estar aos programas legais e aos programas já estabelecidos de segurança e saúde no trabalho. Então, nós potencializamos a prevenção de algumas doenças
e o estímulo a hábitos saudáveis que levem o sujeito a uma condição mais plena de bem-estar. Que bacana. E quais são as principais empresas aí que vocês têm pelo Brasil como parceiras? Você pode compartilhar com a gente? Então, com certeza nós temos algumas que reconhecem esse prêmio, né, de poder investir recursos em saúde do trabalhador, e inclusive visitando nosso site, nossos espaços, nós chegamos a ter depoimentos. Nós temos o case da General Motors em São Caetano do Sul, um excelente centro de bem-estar. No nosso blog é possível assistir o vídeo do Dr. Marcelo, que é o gestor corporativo da General Motors, né, falando a respeito do porquê investir em um ambulatório voltado internamente para promover saúde para os seus trabalhadores. E é uma tendência cada vez maior das organizações elas trazerem os ambulatórios para dentro das suas empresas, né, reduzindo o tempo que o trabalhador muitas vezes dedica num deslocamento externo, tendo um olhar mais integrado para as questões relacionadas aos riscos no trabalho. Perfeito. Então, esses médicos dentro das empresas, eles acabam tendo controle sobre os indicadores dos programas e conseguindo cruzar de maneira mais efetiva todas essas análises que devem ser feitas para fazer as melhores escolhas para cada grupo de trabalhadores. Então vocês promovem, inclusive eu vi alguma coisa que vocês fazem corrida com os funcionários, não é? Caminhadas, sim. Fazem yoga, fazem uma série de coisas, de atividades dentro da própria empresa, não é isso? Sim, aí nós temos inúmeras soluções, são mais de 60 soluções. Uau. Possíveis de serem trabalhadas nos principais 3 eixos, que eu diria, pilares da Bicorp, né, que é toda a área de qualidade de vida, de estímulo, a prática esportiva, assessoria nutricional, enfim, o pilar da ergonomia, que obviamente nos traz muitos insumos de mapeamento de riscos, de entendimento dos riscos ergonômicos e dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho. E por último, o próprio pilar que a gente chama de bem-estar, que aí entra uma série também de soluções voltadas para o diagnóstico de saúde daquela população, o próprio processo de gestão de ambulatórios, né? Então, tanto um ambulatório de fisioterapia corporativa, pensando em fortalecer a musculatura daquele indivíduo de acordo com o tipo de atividade que ele executa. E vocês têm para atender qualquer tamanho de empresa, pequenas, Qualquer médias tamanho. E grandes empresas? Qualquer tamanho, das pequenas mesmo, 5, 4 trabalhadores, até as grandes empresas que nos demandam com sites em diversas cidades do Brasil, né? Nós temos 10 escritórios comerciais espalhados pelo Brasil e atuamos em rede, atendendo pela nossa central, que recebe chamados e pedidos pelo nosso site, enfim, que fica em Belo Horizonte, acaba recebendo pedidos do Brasil inteiro. Porque ainda há uma grande carência por fornecedores que tenham essa visão mais sistêmica. E eu te diria que quando eu conheci o trabalho da Bicorp, eu fiquei muito fascinada, porque eu realmente pesquiso gestão em saúde, e é impossível falar em gestão sem falarmos em números, em indicadores, num controle de resultados, no replanejamento das ações ano a ano, né? Então, eu vejo todo um estímulo da nossa área técnica provocando as empresas para que façam o seu planejamento, identifiquem as suas causas, consigam direcionar o investimento naquilo que de fato vai trazer retorno. E não é só ficar no automático, né? Porque senão lá na frente o pessoal vai adoecer. Nós sempre comentamos, por exemplo, as semanas internas de prevenção de acidentes. Em muitos casos, elas são é um evento nas empresas, acaba sendo uma festa em que vários temas são abordados e eventos são desenvolvidos, mas em alguns casos a empresa não tem essa ação tão ligada ao planejamento estratégico de saúde da organização. Perfeito. E ela deve ser encadeada com algumas soluções de continuidade, né? E que legado que essa Semana Interna de Prevenção de Acidentes deixa para esses trabalhadores. Então, é preciso realmente alocar recursos nos maiores desafios que o cliente tem. E isso a Bicorp ajuda as empresas a pensarem. Muito legal. E Ivon, conta aqui pra gente, e se
as empresas, empresários que estiverem nos assistindo, tiverem interesse de contratar a Bicorp, como é que faz? bicorp.com.br. Isso Isso mesmo. É muito fácil de encontrar nossos materiais. Nós temos uma força de comunicação que também, como fonoaudióloga de formação, eu acho incrível assim, o trabalho de marketing no sentido de levar conteúdo para a população. A Bicorp tem um ambiente muito bem estruturado de LinkedIn, de Facebook, os canais de comunicação funcionam muito bem. No site de vocês também tem vários videozinhos de exatamente atividades, isso que eu iria te comentar. Muito bacana. É fantástico a entrega em termos de e-books, de materiais de apoio, de suporte, do passo a passo, do entendimento para os empresários que muitas vezes querem sim investir nos seus trabalhadores, mas eles não sabem por onde começar. E a Bicorp tem materiais específicos que dão o passo a passo, assim. Então, desde iniciar um movimento de bem-estar até realmente transformar a cultura da organização, se é uma empresa que já tem um nível de investimento, ou se é uma empresa que precisa melhorar os seus resultados, aumentar o seu impacto, integrar mais as suas ações. E aí a gente falava aqui um pouco antes também no bastidor da integração da promoção da saúde com a parte legal, né, da medicina do trabalho e da segurança do trabalho. E é fantástico porque algumas empresas já investem tanto que para realmente ter o pulo do gato elas precisam fazer uma gestão de saúde corporativa, né? Cruzar todos esses indicadores. E recentemente eu venho trabalhando na formação na área de TI, gestão em saúde, e é essencial a aplicação de algumas competências aí da inteligência artificial, dos algoritmos, cruzando esses dados do plano de saúde com os indicadores dos programas e com isso dando mais inteligência para a organização investir. Eu acho que a gente está vivendo num momento que é um caminho sem volta, né? Talvez nunca a gente tenha tido, olhando para trás, a gente nunca tenha tido tanto tempo, tantos momentos para discutir saúde mental dentro das organizações. Algumas empresas já estão preocupadas com isso, já estão investindo, já estão se antecipando, né? Mas outras ainda não sabem por onde começar. Então não é porque a Ivone comentou sobre a General Motors, por exemplo, que significa que a Bicorp só atenda empresas grandes, né? Eu estou entendendo que atende a várias empresas, vários tamanhos de empresa. E se você é empresário, não deixe de olhar os seus custos de afastamento de colaboradores, porque tudo começa com o clima da organização, né? A gente precisa cuidar da saúde mental. Se você que é líder, que é gestor, que é empresário dentro da sua empresa, se você não estiver preocupado com a quantidade de informações, a sobrecarga de informações que os seus colaboradores têm, e não estiver preocupado com a saúde mental, porque dessas pessoas que você paga o salário todos os meses para entregar os resultados, certamente lá na frente você vai ter um problema. Então é importante, mais do que nunca, a gente cuidar do estado emocional, porque nos outros programas que você já deve ter assistido, eu sempre comento a respeito disso, né, que a saúde mental também exige que a gente tenha autoconhecimento, incentive os seus colaboradores a se conhecerem, a buscarem alguns caminhos, seja coach, seja um curso de autoconhecimento, seja yoga, meditação, mas algum caminho as pessoas precisam ter para poder acalmar os seus pensamentos, para poder se conectar mais e tomar as melhores decisões. Então fica aí a dica da semana com a Bicorp. Agradeço imensamente a entrevista, que eu acho que ajudou muito a gente a conhecer um pouquinho mais de outros caminhos, de outras alternativas que as empresas podem ter para diminuir os seus custos investindo em saúde e qualidade de vida para os seus colaboradores. Até semana que vem com Inspire, Expire e Não Pire no Mundo Corporativo. Tchau, tchau!